Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, tarde quente no Vasco da Gama, assunto para todos os gostos aí. A gente vai falar muito aqui sobre algumas denúncias que surgiram hoje. Aquele vazamento que a gente mostrou lá no calabouço, a diretoria do Vasco se manifestou. A gente vai repercutir ainda mais esse assunto. A gente vai falar aqui sobre a licença de São Januário. O Vasco precisa de 2 laudos para poder estrear no dia 29 em São Januário no Campeonato Carioca. Até agora o Vasco não conseguiu. A gente vai falar bastante aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior. Perfeito. O Vasco tem um compromisso importantíssimo daqui a pouco contra a equipe do São Paulo. Nosso canal alternativo vai fazer a transmissão desse jogo. E é o seguinte, meus amigos, a gente vai falar aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil. Hoje foi dia de apresentação de reforços e a gente vai falar sobre 2 nomes que estão sendo especulados aí na internet, certo? Um é o nome do Getúlio, outro é o nome do Luan. A gente vai falar sobre esses reforços aí e vamos também abordar toda a situação que apareceu hoje, que ressuscitaram a listagem da Eleja Online. E para encerrar, a gente vai terminar o vídeo falando aí sobre uma denúncia que o nosso amigo Léo Lacerda fez com relação à abertura de sindicância e denúncias aí contra o Campelo e o Carlos Fonseca. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e vamos para o vídeo para não ficar longo. Bom, meus amigos, com relação às denúncias aqui para a gente poder fazer, certo? Hoje na parte da manhã a gente trouxe a notícia sobre a situação do vazamento lá na sede do calabouço. E é uma denúncia que eu estou fazendo aqui. Jorge Salgado fez uma obra superfaturada. O Vasco não tem dinheiro, gastou-se tanto, e eles colocaram a desculpa. Disseram que o restaurante não é de responsabilidade deles, porque aquele setor que está, aquele vazamento, é lá no restaurante. E o restaurante, ele é terceirizado lá no calabouço, como se não fosse patrimônio do clube aquele espaço. Vocês são muito safados. Essa é a grande verdade. O Vasco, até a presente data, não conseguiu os 2 laudos que precisa, tanto do Corpo de Bombeiro, quanto aí referente à Polícia Militar para ter jogos em São Januário. Hoje São Januário não tem condições de jogos. Dia 29 o Vasco faz o primeiro jogo do ano em São Januário e a gente espera que esteja tudo certo aí quando a gente enfrentar a Cabo Friense. Eu vou cobrar vocês. Bom, sobre a situação do jogo aí da Copinha, Vasco da Gama e São Paulo, lá no estádio Anacleto Campanella, lá em São Caetano. Jogo aí que vai ser difícil para o Vasco, mas acredito que o Vasco vai passar aí. Jogo que acontece às 8 horas da noite, com transmissão do Sport TV, e o Vasco passando aí já está definido. O Vasco vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. Perfeito? Bom, meus amigos, hoje teve o sorteio da Copa do Brasil.
o adversário do Vasco da Gama, o Vasco caiu na chave 7. O adversário do Vasco da Gama será a Ferroviária lá de São Paulo. Um jogo que pode ser perigoso aí para as pretensões do Vasco da Gama. Se o Vasco da Gama passar, e eu acredito que vai passar pela Ferroviária, o Vasco vai jogar aí com um vencedor de Grêmio Anápolis, lá de Goiás, ou Juazeirense da Bahia. E hoje, meus amigos, foi um dia de apresentação. Vitinho e Bruno Nazário se apresentaram. O Vitinho até chegou aí se comparar com o Juninho Pernambucano. Abre aspas para ele, né? Igual o Juninho fez história, pretendo representar um pouco a história dele. Meu irmão, se tu fizer 2% do que o Juninho fez pernambucano com a camisa do Vasco, já tá bom já, certo? O Vitinho que vai jogar com a camisa 8. O Bruno Nazário também se apresentou, abre aspas para ele, estou muito feliz, muito motivado, espero fazer uma grande temporada. Palavras aí do Bruno Nazário, sorte a esses dois atletas. Meus amigos, duas especulações que tá correndo aí no YouTube. Uma é do jogador Getúlio que jogou no Avaí, né, que tá lá na Tombense. O Getúlio, né, o empresário dele, o Luiz Roberto Cini Júnior, tá? Ele falou que o Vasco da Gama, até o presente momento, não fez contato nenhum com o atleta. Informações aí sobre essa especulação foram de pessoas próximas ao Getúlio, que simplesmente quer cavar aí o Getúlio no Vasco da Gama, que disse aí que o Vasco é uma aí das possibilidades. Mas o empresário, o Luiz Roberto Cini Júnior, não confirmou nada ainda, certo? Com relação à situação do Luan, muito se falando aqui no YouTube com relação a Luan no Vasco da Gama lá do Corinthians. Gente, isso não tem cabimento. O Vasco não tem dinheiro para poder tirar o cara lá do Kashima Reysol. O Vasco não tem dinheiro para poder contratar jogador do mercado sul-americano. Fica difícil, né? O Corinthians, a gente apurou essa informação no noticiário, o Corinthians contratou o Luan por 28 milhões de reais. O contrato do Luan com o Corinthians acaba no dia 31 de dezembro. Mas aí é o seguinte, o Corinthians quer até emprestar o jogador, certo? Para qualquer clube aí do Brasil, o Corinthians quer emprestar para tentar valorizá-lo aí, fazer vitrine, porque é uma grana muito grande, mas não tem nada aí com o Vasco da Gama até o presente momento. Bom, sobre a situação aí da política do Vasco da Gama, hoje surgiu lá no canal do meu amigo Edmilson a situação da Eleja Online, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A listagem da Eleja Online, eu estou afirmando aqui de forma categórica, não consta nos autos, não está na ação dos Templários. Isso foi confirmado na época pelo Dr. Carvas e foi confirmado também pelo autor da ação, o seu Eloy, que chegou a dizer para mim, essa merda não existe. E se essa listagem ela apareceu agora aí do nada, meu amigo, o prazo para poder anexá-la nos autos acabou. O que está faltando nesse processo aí é simplesmente o doutor Camilo Rulielli liberar ou não Paulo Roberto para dar a sentença e acabar com essa patifaria. É o que falta, certo? E o Léo trouxe uma notícia que eu vou repercutir muito aqui na live da noite, certo? Sobre denúncia aí do Carlos Fonseca, abertura de sindicância, e o Alexandre Campelo, denúncias graves aí, muito graves. Léo, eu tenho falei para você na época, sobre essa situação do Campelo. O Campelo roubou 72 milhões do Vasco da Gama, do sócio torcedor.
36 milhões no ano, 36 milhões no outro ano. Mais o dinheiro do Paulinho já dá uns 150 aí que ninguém sabe para onde que parou, certo? Então a gente vai colocar aqui que roubou, entre aspas, né? Vai fazer o que agora? A gente vai marcar um almoço lá com o Campelo? Pro Campelo dar explicação? É difícil, né? A gente vai repercutir essa situação. Vamos deixar rolar a reunião aí do Conselho Deliberativo que vai acontecer hoje. Perfeito? Mandar um abraço aí pro Léo aí. Tá fazendo um belo trabalho aqui no YouTube. Tamo junto aí. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Vai dar Vasco e se liguem aí, hein? O Vasco vai tirar o São Paulo hoje. Tamo junto. Valeu.